Olá, pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa viagem fascinante pela história econômica do Brasil. Vamos falar sobre algo que todo mundo usa, mas poucos conhecem a fundo: o nosso dinheiro. Você se lembra do cruzeiro, do cruzado ou do cruzeiro real? Pois é. O caminho até o real que usamos hoje foi longo e cheio de reviravoltas. Prepare-se para descobrir como a inflação transformou a vida dos brasileiros e como nosso país lutou para estabilizar sua economia. Essa história é cheia de curiosidades, mudanças drásticas e planos econômicos que marcaram gerações. Então pegue seu cofrinho, se acomode aí e vamos juntos desvendar a incrível saga das moedas brasileiras. Antes do real, o Brasil teve uma verdadeira coleção de moedas. Para entender essa bagunça, precisamos voltar um pouco no tempo. Para a era da hiperinflação, imagine ir ao supermercado de manhã e os preços serem diferentes à tarde. Era assim que os brasileiros viviam. A inflação era tão alta que o dinheiro perdia valor muito rápido. Por causa disso, o governo precisava constantemente criar novas moedas, cortando zeros e tentando controlar a situação. Foi nesse cenário caótico que surgiram moedas como o cruzeiro, o cruzado novo e tantas outras. Cada uma delas representava uma nova tentativa, um novo plano para tentar domar a inflação. Era uma época de grande incerteza econômica, onde planejar o futuro era um desafio enorme para todas as famílias brasileiras. Vamos começar nossa viagem em 1942 com a criação do primeiro cruzeiro. Ele veio para substituir o réis, unificando o sistema monetário. Por um bom tempo, o cruzeiro foi a nossa moeda, mas a inflação começou a apertar. Em 1967, para simplificar as contas, veio o cruzeiro novo, que cortou 3 zeros do seu antecessor. Era como se 1000 cruzeiros antigos virassem um cruzeiro novo. Essa medida foi temporária e logo depois, em 1970. A moeda voltou a se chamar apenas cruzeiro, mas mantendo o valor do cruzeiro novo. Durante as décadas de 70 e 80, a inflação disparou de vez, transformando o dinheiro em papel quase sem valor. O poder de compra despencava dia após dia e o governo precisava agir de forma mais drástica. A era dos planos econômicos estava prestes a começar. Chegamos em 1986, com o famoso Plano Cruzado. O governo congelou preços e salários e lançou uma nova moeda, o cruzado, que também cortou 3 zeros do cruzeiro. Os brasileiros viraram fiscais do Sarney, denunciando os supermercados que aumentavam os preços. No começo, parecia que ia dar certo. O consumo explodiu, mas o congelamento não se sustentou. A inflação voltou com tudo, mais forte do que antes. A escassez de produtos se tornou comum e a economia entrou em colapso novamente. O Plano Cruzado, que começou com tanta esperança, acabou se mostrando um fracasso e a saga das moedas estava longe de terminar. A população, frustrada, percebeu que a solução para a crise econômica era muito mais complexa do que apenas trocar o nome do dinheiro e congelar os preços. Com o fracasso do Plano Cruzado, a bagunça monetária continuou. Em 1989, veio o Cruzado Novo. Mais uma vez, 3 zeros foram cortados. 1 milhão de cruzeiros antigos viraram 1000 cruzados, que depois viraram um cruzado novo. Confuso, né? A inflação seguia galopante. Em 1990,
com um novo governo, mais uma mudança. O Cruzado Novo deu lugar ao Cruzeiro novamente. Sim, o nome antigo voltou, mas a crise continuava. Foi nesse período que tivemos o controverso Plano Collor, que confiscou o dinheiro da poupança de milhões de brasileiros numa tentativa desesperada de frear a inflação. A medida foi traumática e não resolveu o problema. O Brasil continuava afundado na hiperinflação e a confiança da população na economia estava no seu nível mais baixo. A cada nova moeda, a esperança se renovava, mas a realidade da inflação sempre voltava a bater na porta. A instabilidade era a regra. As pessoas corriam para o supermercado assim que recebiam o salário, porque no dia seguinte o dinheiro já valia menos. Os preços eram remarcados várias vezes ao dia. As maquininhas de remarcar preços eram um símbolo daquela época. Imagina viver sem saber quanto seu dinheiro vai valer amanhã. Era impossível fazer planos de longo prazo, como comprar uma casa ou um carro. A economia era indexada, ou seja, tudo era reajustado constantemente pela inflação. Salários, aluguéis, contratos, tudo mudava de valor o tempo todo para tentar acompanhar a desvalorização da moeda. Essa memória de incerteza marcou profundamente a mentalidade de uma geração inteira de brasileiros, que aprenderam a conviver com a instabilidade e a desconfiança na moeda nacional. Então, em 1993, veio a penúltima etapa antes da estabilização. O Cruzeiro Real. Ele foi criado como uma moeda de transição, um passo preparatório para o grande plano que estava por vir. O Cruzeiro Real também cortou 3 zeros da moeda anterior, o Cruzeiro, mas a grande novidade foi a introdução da URV, a Unidade Real de Valor. A URV não era uma moeda que você podia usar para comprar pão, mas sim um índice. Tudo passou a ser cotado em URV. Salários, preços, contratos, enquanto o Cruzeiro Real perdia valor diariamente para a inflação, o valor da URV era estável, atrelado ao dólar. Isso ajudou a alinhar os preços e a quebrar a chamada inércia inflacionária. As pessoas começaram a pensar em URV, e não mais na moeda corrente que se desvalorizava. Foi uma jogada de mestre para preparar a economia e a mente das pessoas para a chegada de uma nova moeda forte. E, finalmente, em 1 de julho de 1994, nascia o real. O Plano Real foi um marco na história do Brasil. Naquele dia, a URV, que já valia 2.750 cruzeiros reais, virou o real. A paridade foi de 1 para 1, ou seja, uma URV virou um real. A nova moeda já nasceu forte, com um valor estável. Nos primeiros meses, o real chegou a valer mais do que o dólar. Pela primeira vez em décadas, os brasileiros tiveram uma moeda em que podiam confiar. A inflação, que chegava a quase 50% ao mês antes do plano, despencou para níveis de 1 dígito ao ano. Foi uma mudança radical. A estabilidade permitiu que as pessoas voltassem a planejar, a poupar, a investir. O Plano Real não foi apenas uma troca de moeda, foi uma profunda reforma econômica que mudou a vida de todos os brasileiros para sempre. A chegada do real transformou a sociedade brasileira. A estabilidade da moeda trouxe previsibilidade. As famílias puderam voltar a fazer planos de longo prazo. O crédito se expandiu, permitindo que milhões de pessoas tivessem acesso a bens de consumo que antes eram inalcançáveis, como carros, geladeiras e televisões. O poder de compra da população, especialmente da mais pobre, aumentou significativamente. O fim da hiperinflação foi uma das maiores conquistas sociais da nossa história recente.
Claro, o Brasil ainda enfrenta muitos desafios econômicos, mas a base sólida criada pelo Plano Real foi fundamental para o desenvolvimento do país nas últimas décadas. A memória da inflação descontrolada serve como um lembrete constante da importância de se manter a estabilidade econômica. O real se consolidou como um símbolo dessa nova era de responsabilidade e confiança. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pela história das moedas brasileiras, do caótico período da hiperinflação, com suas inúmeras trocas de moeda, até a conquista da estabilidade com o Plano Real. É uma história de tentativa e erro, de crises profundas e de uma incrível capacidade de superação. Conhecer esse passado nos ajuda a valorizar a estabilidade que temos hoje e a entender os desafios econômicos que nosso país enfrenta. O dinheiro no nosso bolso conta muito mais do que apenas seu valor de compra. Ele conta a história de uma nação. Espero que vocês tenham gostado de desvendar essa saga comigo. Se você viveu essa época, deixe seu comentário contando suas memórias. E se você aprendeu algo novo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!